Daúde, a Fazenda perdeu a batalha para a austeridade do fiscal? Tudo indica que sim, né? A polarização entre o legislativo e o executivo, ela se acentuou essa semana, né? E o que está fazendo aí, o que está trazendo, perdão, melhor dizendo, uma preocupação para o mercado financeiro, né? Então, as expectativas estão piorando muito. O governo ele está sendo desafiado pelo Congresso, não só o governo, né, o executivo, como também o judiciário, com medidas que vêm sendo aprovadas no Senado, na Câmara, que tem como objetivo afrontar esses poderes. Então, nós estamos vendo um desentendimento muito forte entre os poderes, né, que deveriam estar harmônicos no sentido de conduzir a política econômica, mas, infelizmente, eu vejo com grande dificuldade. Inclusive, os PLs que deveriam ser encaminhados para regularizar, né, e dar sustentação à reforma tributária, vem sendo adiado pelo governo. Isso tudo preocupa muito. Está aí o reflexo no mercado, no dólar, nos juros. Infelizmente, né, isso ocorre num país que tanto precisa deste entendimento. Daúde, ainda que você coloca aí um ponto importante, né? Um país que precisa desse entendimento, olhando, inclusive, para este ímpeto, né? De sempre estar gastando mais do que a capacidade ali de arrecadação do setor público, e eu friso, né? Não especificamente este único governo, a gente viu também o teto de gastos sendo furado no passado. De uma forma em geral, eu acho que a dúvida ela fica muito clara, é se o sistema brasileiro, se o sistema político brasileiro, ele é incapaz de se adaptar a qualquer tipo de regra ali de contenção de gastos. Ora, tudo indica que isso que é incapaz, né? O modelo político hoje ele deveria ser mudado, né? Onde os parlamentares realmente tivessem responsabilidade diante do seu distrito eleitoral, né? Teríamos aí um modelo alterado, o voto distrital, a forma de você entender o legislativo seria muito oportuno. Mas isso não vai acontecer de forma alguma, né? Você acha que quem parte reparte não fica com a melhor parte, é bobo, não tem arte? Não é o caso do Congresso, né? O Congresso está aí pressionando o governo, ano de eleição, quer emendas. Infelizmente, isso vem ficando evidente cada vez mais, né? A questão do governo, hoje a gente tem o orçamento do governo hoje, todo ele comprometido com o custo, né? É a mesma coisa, você vai contratar um gerente de uma loja e ele vai ganhar mais do que você arrecada, mais do que você ganha. É o caso do Brasil, a dívida vai crescendo muito e as condições para dar sustentação à confiança dessa dívida, elas não acontecem. Sem olhar ali, né, para algum tipo de reforma, enfim, fica difícil entender justamente como que será ali, né, o andamento dessa dívida pública, isso aumentando, de fato, é um tema muito sensível. Daúde, o ministro Fernando Haddad, naquela fala ali ontem, ele, claro, né, o papel dele, e ele trouxe muito bem, acho que definido, o impacto da questão, né, do dólar, está pressionando ali o real. Ele falou que 2/3 acabam sendo ali pelos fatores externos, mas 1/3 aqui do nosso fator interno, e ele tentou, talvez ali, dividir, né, um pouco essa batata quente, vamos dizer assim, da questão do fiscal, de ter alterado essa meta, para o legislativo também, né? Ele trouxe ali, pontuando que o legislativo precisaria, e ele reforça já a segunda vez sobre isso, uma interação melhor dos três poderes nesta busca do equilíbrio fiscal, e dando aquela cutucada ali que o legislativo também deveria colaborar, até mesmo pelaquela questão do PERSE, que tem aí 10 bi em jogo, que ficou na mesa por conta dessa pressão por parte da Câmara. Tem, né, a questão também ali dos tributos para os municípios menores, que também daquela desoneração
da Folha, que por conta ali do Pacheco, continua isento os municípios menores. Ele acabou tentando dividir um pouco dessa responsabilidade. E hoje ainda traz aqui uma leitura de que precisaria de 50 bi em receitas extras para cumprir a meta de 2025. Eu não entendi se já é a meta alterada ou se é a meta anterior, que era de superávit. Mas, de alguma forma, ele falou hoje lá em Washington que precisaria de 50 bilhões de reais em receitas extras para se cumprir essa meta de 2025. Jogando, de fato, ali mais medidas, mais aprovações para dentro do legislativo. A gente vai conseguir, de fato, ver esse legislativo empenhado, né? Igual a gente viu no ano passado, ali em aprovar pautas que tragam receitas. Será que este ano a gente tem esse tempo hábil? Você falou da reforma tributária, é um ano eleitoral. Paulo, é complicado, né? Você elencou muito bem essas dificuldades, né? O que a gente percebe claramente é que nós não vamos, o parlamento não vai ter condições. Eu vou aqui repetir também mais uma vez, eu acho que os parlamentares, né? Eles não estão ali para resolver os problemas do Brasil, eles estão ali para resolver os problemas deles, né? Do partido, como é que fica. Quer dizer, essa polarização acaba atrapalhando muito. Agora, só duas coisas. Eu vou falar a questão dos juros que você colocou, né? Eu ouvi a notícia da preocupação da China, dos Estados Unidos, cujo a dívida sobe muito e isso é complicado e tal. Mas só que o problema do Brasil não é a dívida subir em relação ao PIB. O problema do Brasil é a taxa de juros, né? Quer dizer, nós estamos pagando em 2000, agora quase em 2023, né? Pagamos aí quase 800 bilhões de juros. Então, o problema não está na dívida, o problema está na credibilidade e na confiança. Com relação a essa questão do Haddad, ter dito ali, mas a parte não é nossa, é totalmente do Brasil. Porque se nós, Brasil, tivéssemos uma folga orçamentária, tivéssemos uma qualidade fiscal boa, isso não aconteceria. Quer dizer, você tem lá uma coisa uma decisão lá, que a taxa de juros não vai cair, uma expectativa, aí aquilo vem e contamina o Brasil. Aí está dizendo, 2/3 é em função de cenário externo, né? Não, o problema está exatamente aqui dentro. Então, a questão do câmbio, ela se refere à fragilidade do governo brasileiro. E é o que a gente está vendo. Só para concluir, essa questão dos 50 bi, né? Ele já está na meta de 2025. Por que isso? Porque o PIB hoje, vamos falar em 1 trilhão, 10 trilhões, 1% seria 1 trilhão. Né? Ele precisaria de dinheiro para cobrir, sem dúvida nenhuma, o rombo fiscal que nós vamos ter. O fato é que ele também não sabe como se posicionar e não conhece o potencial dessa necessidade de recursos para cumprir o déficit, né? O déficit zero em 25, podendo flexibilizar 0,25 para cima e para baixo. Portanto, é muito difícil, né, nós entendermos a lógica do governo e do Congresso. Infelizmente, quem paga essa conta é o brasileiro. Daúde, e no meio, né, dessa ânsia, vamos dizer assim, né, e a necessidade, de fato, de se aprovar novas medidas, até te perguntei em relação a tempo hábil, acho que no meio de tudo isso tem um outro ponto ali muito importante, né, até mesmo da gente analisar, que é essa articulação ou essa, talvez, crise ali um pouco que a gente vem vendo entre a Câmara, especificamente, ali Arthur Lira até criticou o Padilha, também tem colocado ali outros assuntos que têm colocado muita tensão entre essa relação ali, qual a disposição de fato que a Câmara está, né, ali em colaborar, vamos dizer assim, com o Executivo nessa aprovação dessas medidas. Arthur Lira tem aí se falado até mesmo dessa possibilidade de abrir 5 CPIs na Câmara, né? O quanto isso você vê que pode acabar
acabar impactando essa dinâmica aí entre executivo e legislativo? Quais seriam as possíveis repercussões para o governo Lula se de fato tiver aí essa abertura destas CPIs? A repercussão, Paulo, já está ocorrendo. É a questão do câmbio, a questão dos juros, o mercado entendendo que o Banco Central não vai poder mais fazer com que a taxa de juros chegue em 9%, tem uns que acham 10%, ou 9,75%. Então, as expectativas estão se deteriorando. Agora, a briga do legislativo com o executivo, né, você coloca também em pontos importantes. O fato do Arthur Lira, o Lula demitiu o primo dele, né, que tinha uma função importante lá no Nordeste. Ele fez a demissão, e isso deixou o Lira furioso. O Senado aprovou a descriminalização do porte de droga, que é uma coisa que ele está provocando o Supremo, né? Que o Supremo já tinha tentado colocar que o porte de droga, até um determinado volume, não estaria sujeito a essa criminalização. A questão das invasões de terras, também o Congresso aprovou, o Câmara aprovou uma medida, não sei se foi a Câmara ou o Senado, mas houve uma aprovação penalizando e criminalizando aqueles invasores que perderiam benefícios do governo. Então, há, sim, uma briga entre... Agora, o Lula, pelo que a gente sabe, ele acha assim, bom, se o Congresso briga com o Supremo, eu levo vantagem, né? Porque a questão da saidinha, né, aquilo ali, para o Lula tem uma intenção, que o Brasil tem 2,5 milhões de presidiários, e isso tem um segmento, né, da sociedade para ele importante. Então, ele está jogando muito, né, nessas hipóteses eleitorais e não está jogando na questão do Brasil. Agora, se a situação degringolar, né, ele perdeu o controle, aí adeus, né, aí tchau, aí não tem mais jeito. É difícil a gente entender a cabeça do Lula, porque ele é um político hábil, né, mas tudo caminha para que a economia possa prejudicá-lo. Ô, Daúde, você trouxe aí, você sinalizou, né, aquela aprovação da PEC, inclusive que a gente viu ontem, com ampla maioria, criminalizando ali o porte de drogas, vai em contramão, né, ali com a votação que está acontecendo paralelamente ali, considerando que o STF está ali analisando a descriminalização do uso da maconha. Qual o recado que você vê ali de fato, né? Será que foi um recado também o legislativo ali mandando agora para o Supremo Tribunal Federal? Ah, sim, não tem a dúvida, né? Durante algum tempo, o legislativo, né, por omissão do legislativo e por omissão do executivo, o Supremo acabou sendo provocado em alguns temas e está votando, né, e está decidindo, né? E isso tudo desagrada o Congresso, né? Porque o Congresso, que ele faz as leis, né? Como as leis elas não estão claras, que não foram regulamentadas, inclusive pontos da Constituição de 88, o Supremo decide. Agora, é evidente que no governo Bolsonaro, o ataque do governo ao Supremo, o ataque ao Alexandre de Moraes, fez com que eles ganhassem corpo e unidade. Então, os 11 ministros hoje do Supremo, mesmo os ministros indicados pelo Bolsonaro, eles estão ali se defendendo, o espírito corporativista, né? Então, isso criou uma divisão, né, no país que, enfim, que não leva às decisões importantes para fazer o Brasil se organizar diante de um cenário difícil que nós temos pela frente, não só interno como externo. A capacidade, né, que a falta de uma inteligência emocional, né, de uma capacidade gerencial que nós temos hoje no Congresso, que não consegue chegar a um ponto comum, né? Não adianta você conversar com o parlamentar, olha, o Brasil precisa disso. Não adianta. O que ele quer é postar vídeo no TikTok, não estou dizendo aqui todos, e quer ser do contra porque a proposta é da esquerda.
e a esquerda por ser da direita. Então, o Brasil se prejudica. A gente já fala muito sobre isso, mas não tem o que falar, viu, Paulo? É exatamente Exato. o que acontece. Exatamente, né? Infelizmente a gente tem algo muito sério e que não está sendo olhado ali pela maioria como um todo, né? Acho que aí a gente entraria aqui num outro debate, numa outra discussão, até mesmo o quanto, né, o papel nosso em cobrar de fato, a gente que o elege todos ali, a gente que banca essa máquina pública inchada, enfim, aí era uma outra discussão. Tá muito bom tema, viu? Acho que a gente pode gravar um strike sobre isso. Gostei aí dessa pontuação que você trouxe para a gente. Daúde, ainda nessa questão, né, desse recado, vamos dizer assim, mais um, né, até porque eu até lembrei agora há pouco, no nosso comentário aqui, que o Senado já tinha votado aquela decisão de tirar, né, o voto ali monocrático do Supremo, já era um outro recado do Senado, isso está parado ainda ali no colo da Câmara, mas a gente vê essa sinalização de novo ontem ali em relação a essa PEC aprovada com ampla maioria, também traz essa sinalização para o Supremo. E aí, no meio de tudo isso, teve aquela notícia até mesmo de um jantar que aconteceu ali com a Alcolumbre, com o próprio presidente Lula, junto com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Até mesmo o próprio o Davi Alcolumbre ali, ele colocou a possibilidade, né, ele levantou ali uma possibilidade de impeachment de magistrados, se tiver ali uma aprovação maior de senadores da direita, se isso crescer nessa eleição de 2026. Você acredita que o fato deles fazerem um jantar e conversar sobre isso fica sinalizado que há essa tensão, de fato, ali em cima da Suprema Corte Federal? A tensão, sim, existe, né? Inclusive, ontem o Barroso colocou que não existe voto mais monocrático no Supremo, que tudo agora os ministros estão ali orientados, caso tenha que se tomar uma decisão, chame com urgência uma votação das câmaras, né, do Supremo, das câmaras dos Supremos para votar. Então, isso ele está ali já atendendo, né, essa demanda que tem. E o que é lógico, você não pode um juiz só decidir uma coisa importante. Por outro lado, o Alcolumbre, ele está fazendo o jogo, ele quer ser o substituto do atual presidente, né, do Rodrigo Pacheco. E, então, quando ele diz assim que ele pode propor uma ação para tirar um ministro do Supremo, é o que parte do Supremo quer. Então, ele está fazendo o jogo, e ele é muito habilidoso. Né? Você lembra, Paula, quando ele foi eleito presidente do Senado pela primeira vez, que ele sentou na cadeira e não saía, ele dizia, não sai daqui de jeito nenhum, que essa cadeira é minha. Né? Verdade. Então, ali, interesse do poder. Agora, não acredito que vai se fazer isso, não é porque nós teríamos que discutir as razões, né? Porque quando o Supremo toma uma decisão, ele é provocado e é em cima de coisas que estão omissas na Constituição. Quando ele ataca alguém, porque existe lá uma razão. Né? Agora, é evidente que o Supremo cresceu diante desse cenário e ele teria que ser mais comedido, mas o Congresso faz a parte dele, o Executivo faz a parte dele? Não faz. Então, os poderes que sustentam a democracia do Brasil, eles estão totalmente corroídos exatamente por essa falta de entendimento. Qual deve ser a estratégia do Palácio do Planalto no meio de tudo isso? Porque o presidente Lula estava nessa reunião. Eu acho que a estratégia do Palácio do Planalto tem que sentar, né, e estabelecer uma regra de entendimento. Porque não dá do jeito que está. Essa situação é muito ruim para o país. As pessoas estão sentindo, né? O povo brasileiro já começa a sentir certas dificuldades, já começa a perceber certos interesses. E isso tudo é ruim. Eu acho que a estratégia é o entendimento, é a conversa, dividir, né? Saber o que é bom para o Brasil, o que podemos divergir, como é que nós vamos nos controlar. Mas é difícil essa conversa, porque essa polarização, ela não acontece. Agora, você já imaginou, Paulo, colocar numa mesa o Bolsonaro e o Lula para dizer, olha, vamos conversar sobre um projeto do Brasil? Você acha que tem condições?
Não tem, não tem, né? Nenhum. Então, infelizmente, essa mediocridade que existe, ela é muito grande. Ela é muito grande no sentido de avançar, medíocre no sentido médio, de avançar. E isso nós não temos, nesse momento, essa possibilidade. Daúde, sempre muito bom o papo, quero te agradecer. Obrigada pela sua presença. A gente se vê na semana que vem.